Saudações, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para a nossa terceira semana de aula. Espero que vocês estejam todos bem de saúde física e psicológica, sobretudo, e que a gente consiga superar mais rapidamente esse problema. Assim como também aproveito para me solidarizar com todos aqueles que, por algum motivo, sentiram o impacto desta pandemia, sobretudo os que tiveram perda, ou sofreram muito com alguma doença de parente, ou de si mesmo até. Tá bem? Sejam todos bem-vindos aqui a esta aula. Paz e bem. Olha só, eu quero agora discutir com vocês rapidamente, mostrar a vocês rapidamente uma legenda de correção que vai aparecer lá nos meus textos. Tá bom? Você deve ter reparado na correção que eu aponto lá do lado, seleciono o parágrafo e aponto qual tipo de repertório está sendo utilizado naquele momento. Eu acho que vocês devem ter percebido isso já. Eu seleciono o parágrafo e aponto lá qual tipo de repertório pode ser utilizado. Então agora eu quero justamente trazer à tona para vocês e relembrar isso aí, tá? Então vamos aqui para o quadro. Abra aí a tela do quadro. Eu quero só retomar as legendas de correção. Presta atenção. Lá do lado, quando eu seleciono o parágrafo argumentativo de vocês, só podem aparecer estes tipos de legenda. Ou RTM, ou RNL, ou RL+, ou RL-. Acho que dá para ver aí todo mundo, né? Tá nítido aí no quadro, minha gente? Tá dando para ver? Tá, né? Sim, vamos lá. Então, olha só. Vamos ver aqui a legenda de correção de cada um desses. Olha, Natália, tu que gosta do quadro coloridinho aí, ó. Repertório. Epa. RTM é o que, galera? É o repertório. Deixa eu ver ali em cima, tá tranquilo. Baseado nos textos motivadores. Certo? RNL, repertório não legitimado. RL+, é repertório legitimado e produtivo. Por isso que tem um maisinho aí, né? Porque ele é produtivo. E o RL- é repertório legitimado e improdutivo. O que é cada um desses a gente vai ver agora com mais detalhe. Mas a discussão sobre o que cada um representa, nós já vimos na aula passada. Divida aí a tela, só para relembrar vocês, né? Que aqui, ó, aqui onde tem esse quadrozinho azul, né? É onde tem cada tipo de repertório desse que foi tema nosso da aula passada. Agora a gente vai detalhar, né? Cada tipo de repertório. Pronto. Beleza? Olha só. Abra aí um pouquinho o quadro. Eu vou deixar aqui 10 segundos, certo? Parado aqui, ó. Para vocês, quando forem assistir a gravação, se quiserem, dar pausa, né? E copiarem aí no caderno, se quiser. Se não quiser, tem no módulo, tá bom? Mas tem gente que gosta de copiar muito. Então, vou só parar aqui. Quem estiver assistindo aí gravado, você vai dar pausa, copia e depois torna a assistir a aula. Lembrando, pode dividir a tela. Lembrando que a nossa correção, ela funciona daquele jeito que vocês receberam. A minha e a do Normando a gente se assemelha nesse ponto. A diferença é que Normando não tem essa legenda. Essa legenda é só minha. Mas quando eu vou corrigir, né, o que está errado eu boto de vermelho e risco. O que tem que acrescentar eu coloco de vermelho normal, certo? E quando devo acrescentar comentário, eu acrescento comentário. Quero mais uma vez pedir para vocês sempre abrirem as correções no Word, seja no celular, seja no computador. Porque sem ser no Word, vocês não vão ver os comentários. Vão ver lá a nota, lá embaixo, na tabelazinha, na grade de correção, e vão ver um monte de vermelho riscado. Mas comentário não aparece, só aparece se abrir no Word. Aí você toca em cima do balãozinho e o comentário vai aparecer, certo? Eventuais dúvidas, podem nos procurar. Tudo bem? Vida que segue, vamos embora. Galera, detalhando os tipos de repertório.
Repertório não legitimado é o primeiro. Professor, qual é a nota do repertório não legitimado? Competência 2, nota máxima 120 pontos. Lembrando sempre a vocês que essa nota só se configura desse jeito na competência 2 caso você passe o texto inteiro usando esse tipo de repertório. Se você variar os repertórios durante o texto, a sua nota também vai variar. Ela não vai ficar mínima se você usou o repertório dos textos motivadores e se você usou, por exemplo, repertório legitimado e produtivo. Você precisa usar, se você usar apenas um, aí a nota é correspondente àquela circunstância, àquela ocasião ali. Tá bom? Muito bem. E claro, relembrando também, mais uma vez, não custa nada ressaltar, né, que nota máxima na competência 2, além dos outros critérios que já devem ser cumpridos, como a observância da tipologia textual, dissertativa argumentativa, da estrutura do texto, você precisa usar repertório legitimado e produtivo. É isso que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Eu confesso a vocês que eu sou um apaixonado por repertório sociocultural e também confesso a vocês que eu aprendi isso muito com o meu querido mestre Normando, né? Que estava aí passeando com vocês. Normando não dá aula, ele passeia, né? Ele desfila, né, pelas áreas do conhecimento. Então, eu era mais analfabeto funcional do que eu já sou, né? E Normando me mostrou o caminho de a gente não ser apenas professor de língua portuguesa, apenas professor de redação. Então, graças a Deus que me deu esse discernimento e a Normando, hoje eu sou uma pessoa que tem um conhecimento muito mais amplo e posso ajudar muito mais vocês, né, a discutir repertório e a produzir textos. Tanto é que vocês vão perceber isso aí. E eu também vou dar aula de repertório, né? Vai haver momentos em nosso curso em que eu e Normando iremos dar aula juntos, certo? A gente escolhe um tema e vamos discutir, vamos aprofundar, né? Lembrando que nós temos aula interdisciplinar, certo? Este mês a gente tem. A aula está marcada, não vou dizer ainda quem é o professor porque a gente está nos ajustes, mas tudo indica que na última semana do mês a gente tem aula interdisciplinar, já a primeira aula do nosso curso, tá bom? Vamos lá. Repertório legitimado. Coloca só o material, por favor. É aquele tipo de repertório que transparece pessoalidade ou subjetividade. Isto é um repertório subjetivo, intimista, que apresenta uma apreciação própria do fenômeno ou do problema abordado no texto. Nesse tipo de repertório, é comum aparecerem exemplos banais, desconhecidos e populares para justificar a discussão. É também comum o texto se tornar muito genérico, com termos abrangentes e sem nenhuma referência à área do conhecimento. História, geografia, sociologia, filosofia, atualidade, cinema, literatura, arte, biologia, etc. Vejamos como isso se materializa no texto. Então, pode abrir só para mim aqui, no quadro. Repertório não legitimado. Tá aqui, ó, RNL. É aquele tipo de repertório, pessoal, que significa o quê? O que é que significa, professor, essa não legitimação? O que é a legitimação? A legitimação, pessoal, é a aprovação, certo? Ou é a referência de alguma área do conhecimento. O Enem costuma chamar de área do conhecimento cultural ou científica. Certo? Então, o que significa dizer, professor, essa área do conhecimento cultural ou científica? Qualquer área do conhecimento que não seja a sua ideologia, que não seja a sua apreciação individual do fenômeno que está sendo avaliado. Pronto. Não sendo isso, você está amparado por alguma área do conhecimento. A gente vai estudar um pouco mais à frente. Muito aluno me pergunta assim: professor, me diga uma coisa. Para eu acessar, para eu acessar alguma área do conhecimento e trazer para o meu texto, eu preciso fazer necessariamente, por exemplo, uma paráfrase, de acordo com fulano de tal, segundo Beltrano, de acordo com o escritor X, de acordo com teoria Y, de acordo com pesquisa Z, ou com portal de notícia W. É preciso que eu sempre faça isso para ter a referência de alguma área do conhecimento, sim ou não?
A resposta é não. Existem algumas áreas do conhecimento que não necessariamente precisam dessa referência. Existem algumas áreas do conhecimento que dispensam completamente isso aí. A gente chama de repertório sociocultural, baseado, né, em conhecimentos universais. O que é que significa, professor? São repertórios socioculturais que não necessariamente, né, precisam de alguma área do conhecimento de explicitamente, né, ter alguma área do conhecimento. Por exemplo, a gente vai ver isso agora no nosso repertório. Por exemplo, você vai lançar mão de um repertório de ecologia. Ok? Você vai lançar mão de ecologia. E aí, ecologia, pessoal, existem alguns termos que já chamam a atenção para essa área, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre efeito estufa, aquecimento global, ilhas de calor, níveis tróficos. Esses termos, eles já apontam para determinada área do conhecimento. Você não precisa dizer, de acordo com o autor fulano de tal, o aquecimento global acontece por causa disso e disso e disso. De acordo com autor Y, a Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. Ninguém precisa dizer isso, certo? E automaticamente, quando você diz que a Segunda Guerra Mundial aconteceu nesse período e faz uma relação, diz o que houve lá dentro do recorte desse evento, né, desse fato histórico, dentro desse recorte, o que interessa para a sua discussão, quando você consegue pontuar isso, você está legitimado pelas áreas do conhecimento, certo? Então é bom ficar claro isso para vocês, que muito embora a gente vá, de qualquer forma, estudar isso com mais profundidade, tá bom? Pode dividir a tela aí, por favor. Vamos ao primeiro exemplo de repertório não legitimado. O tema é os perigos das fake news na era da informação. Olha o primeiro exemplo aí. Em primeiro lugar, as pessoas que usam as redes sociais como fonte de notícias estão mais propensas a receber e repassar fake news, pois não costumam verificar se a notícia é verdadeira antes de compartilhá-la. Assim, sofrem com um processo de alienação e perdem a capacidade de diferenciar o que é verídico do que não é. Qual é a principal característica de um repertório não legitimado? É o fato de ele ter termos genéricos, não apontar para nenhuma área do conhecimento, mas também não ser inverídico. Não é um repertório condenável do ponto de vista da sua veracidade para com os fatos. Então, o que está dizendo aqui nesse trecho, que as pessoas que usam redes sociais como fonte de notícias estão mais propensas a passar e receber fake news. Isso não é nenhuma mentira, mas também não existe nada que legitime o que está sendo dito. E existem pesquisas que apontam isso. Aí você pergunta, professor, então quer dizer que se houvesse uma pesquisa aí que mostrasse, que legitimasse essa fala, ela teria mais validade, indiscutivelmente. Certo? Essa fala teria mais validade. Certo? Soluciona, Natália. Soluciona. O exemplo precisa ser objetivo, certo? E de conhecimento universal. Não pode ser exemplo banal. Não pode ser exemplo comum. Certo? Então, por exemplo, um exemplo que continuaria entrando no mesmo tipo de repertório. Aí você coloca, por exemplo, as pessoas que repassam fake news sobre política. Normalmente tem um poder aquisitivo menor e usam redes sociais como sendo sua principal fonte de informação. Não fez nada. Você deu outro exemplo que é a mesma coisa, que tem a mesma natureza do que você já vinha dizendo antes. Certo? Continua sendo genérico, continua sendo impreciso, mas é importante ressaltar. Não é inválido. Certo? Não é inválido, que às vezes eu estou dando aula sobre isso, aí tem aluno que faz, pronto, professor, então aí não tem nem repertório, né? Já não considera mais. Não é assim não, meu. Calma, paciência, certo? Esse texto ele vai ser avaliado normalmente, né? Avaliado normalmente, mas claro, com um nível inferior. Lembrem-se, exatamente, Natália, lembrem-se de discussões anteriores nossas, em que, primeira semana de aula, salvo o melhor juízo,
eu disse, eu tava, não, aula passada, eu tava aqui no material, e aí eu me lembro que eu estava lendo o material que dizia assim, na matriz de referência do Enem, há uma consideração de que experiências individuais, experiências como cidadãos, são consideradas repertório. Aí muito aluno desavisado faz, oxente, professor, e por que essa compulsão todinha por repertório legitimado se as minhas experiências individuais, elas contam como avaliação? É claro que contam, meu amigo, e vão contar sempre. O que é que tem a ver isso com você fechar a competência 2? Não tem nada a ver. Certo? Não está dizendo na matriz de referência que isso é o uso mais requintado, que isso é o uso mais aconselhável. Não, não diz isso não. Está dizendo apenas que é para ser considerado. Ou seja, se você praticar um repertório dessa natureza, que para quem não está lembrado ou lembrada, esse repertório aí antigamente que eu digo há 2 anos, recebia o nome de repertório pessoal. Agora mudou o nome para repertório não legitimado. E esse nome repertório pessoal para mim me parece ser muito mais atrativo, né? Porque de fato esse aí é o famoso texto pessoal, certo? Olha aqui outra prova disso, ó. Olha que coisa interessante. Vou dar uma riscadinha no material aqui para vocês perceberem. Ó. Assim, sofrem com um processo de alienação e perdem a capacidade de diferenciar o que é verídico do que não é. Ó, sofrem com um processo de alienação. O que é alienação? Que conceito é esse? De que tipo de alienação se fala? Certo? Perdem a capacidade de diferenciar o que é verídico do que não é. Eu posso deduzir dessa fala que todo mundo que toma rede social como fonte de informação perde a capacidade de diferenciar o que é verídico do que não é. Isso não é verdade. Por isso que o argumento, ó, ele cai, ele perde força. Eu já comentei com vocês isso anteriormente, a gente vai aprofundar isso mais quando chegar em competência 3. A argumentação, ela tem força. Força argumentativa, ela é medida. Ela pode ser medida. E essa força argumentativa, ela é medida, pessoal, de acordo com o grau de objetividade dos argumentos. Lembrando que argumento é uma coisa, repertório é outra. Também é outra discussão que a gente vai ter depois, futuramente. Certo? Quando você defende algo que está mais próximo das suas experiências, da sua visão de mundo, do que daquilo que é maiormente visível a olho nu, você está partindo para um tipo de defesa que é mais difícil de se sustentar. Que é uma defesa, que é um argumento que é chamado de fraco. A argumentação fraca não é porque a pessoa é burra, nem é desprezível, não. É porque a força argumentativa ela tem peso, certo? E quanto mais objetiva for uma defesa, mais força ela tem. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, muito elementar para vocês, muito fácil de como vocês conseguem deduzir isso aqui. A gente está discutindo, por exemplo, pode abrir a tela toda? A gente está discutindo aqui, por exemplo, o tema de criminalidade. Eu gosto sempre de falar sobre criminalidade porque é uma vasta educação também, dá na mesma coisa, dá na mesma discussão. Esse tema de criminalidade, ele suscita muitas discussões. Uma das discussões primeiras que vem à mente, que vem à tona, aliás, quando se discute, é a seguinte: por que se cometem crimes? Por que uma pessoa chega a viver da criminalidade, a praticar como é que eu posso dizer? Por que uma pessoa chega a praticar a desordem pública? Né? No direito, no âmbito do direito, né, nós temos uma ciência que estuda isso chamada de criminologia. A criminologia é literalmente a ciência do crime. E uma das vertentes da criminologia é uma vertente hoje muito difundida, mas ainda muito subjetiva, muito embora não menos válida. É massa demais, Natália, de fato. Não menos válida é a vertente da escolha do crime por opção e por desvio de caráter.
Hoje em dia a gente escuta muito falar, né? Depois de uma virada política que o Brasil deu, a gente hoje ouve muito falar, esse discurso ganhou muita força na sociedade brasileira, de que não existem situações contextuais, sociais, que façam que alguém que tem um caráter reto tenham o desvio. Ou seja, trocando em miúdos, né? Eu usei os termos técnicos, agora eu vou para o popular. Não tem fome, não tem miséria, não tem falta de saneamento, não tem desigualdade social que leve alguém a cometer um crime. Isso é uma das vertentes. A outra vertente, mais difundida e mais facilmente comprovável, é aquela que defende que o maior arcabouço de causa da criminalidade é justamente a desigualdade social. Por que há essa defesa? Porque defende-se, porque parte da premissa, né? Exatamente, é produto do meio, né? Porque parte-se da premissa de que aquelas pessoas que entraram no mundo do crime, mesmo sabendo que têm pouca qualidade de vida, pouco tempo de vida, estão fazendo aquilo que a lei proíbe, né? Mesmo sabendo disso, vão para o mundo do crime por falta de oportunidades. E essas oportunidades que devem ser veiculadas maiormente pelo Estado, como saúde, direito à saúde, à educação básica de qualidade, à comida, à moradia digna, ao saneamento básico, que faz parte da saúde, evidentemente, e assim por diante. Eu não vou entrar no mérito de nenhuma das duas discussões. Eu só quero perguntar a vocês o seguinte: entre a opção 1, desvio de caráter, e a opção 2, desigualdade social, qual das duas é mais fácil defender? Me parece que não tem muita dificuldade em responder isso, né? A opção 2 é mais fácil defender. Ok? De longe, a desigualdade social é mais fácil defender. Por que é mais fácil, professor? Porque é um argumento mais objetivo. A objetividade reside no fato de que nós estamos vendo com muita clareza que a maior quantidade de criminosos está na pobreza. A maior quantidade de criminosos é negra. E a maior quantidade de pobres que nós temos no Brasil é negra. Então, quase todo pobre negro que mora na favela tem uma tendência maior à criminalidade. Isso não é nenhum tipo de dedução minha, isso é pesquisa, sabe muito bem disso. A quantidade de negro preso, a quantidade de negro assassinado. Ah, claro, porque negros cometem mais crimes, mas a pergunta é por quê? Será que todos os negros que cometem crime no Brasil é por escolha? Quem é que danado vai escolher correr da polícia, correr de traficante inimigo, não ter um sono digno, não saber se amanhã, como diz o Matuto, acorda vivo? Certo? Então, essa discussão é mais objetiva. Nós temos dados que mostram isso. A maior parte dos sociólogos brasileiros e estrangeiros, né, defendem isso. Agora, claro, existe também a defesa da questão do desvio de caráter. Aí nós teríamos que passar por uma área do conhecimento mais aprofundada. A gente teria que estudar filosofia, aí nós teríamos que estudar psicologia, quem sabe até religião. Aí veja, entre dados estatísticos, sociologia, fatos noticiados no dia a dia e aprofundamento em filosofia, em psicologia, em religião, evidentemente que nós ficamos com mais objetivo. Certo? Exatamente, a questão da empatia, né? A empatia que caiu no tema da reaplicação, como a Natália está chamando a atenção aí. É um tema muito subjetivo, né? E que levanta inúmeras discussões. Muito bem, então tá aí este primeiro parágrafo, né? Que nos traz essa realidade. Perfeito. Pode dividir a tela novamente?
Segundo exemplo, minha gente. Primeiramente, fica evidente que as fake news possibilitam notícias desnecessárias. Entretanto, torna-se evidente devido à procura por assuntos conflituosos, ou seja, que geram um olhar polêmico. Com base nisso, percebe-se que toda causa envolve uma consequência. Assim, como a problematização do assunto em questão, tratado no site Divulga Fake News, acarreta visualização precipitada, abordagem desfavorável e falta de conhecimento necessárias para poder ter suas devidas opiniões. Assim, pode-se notar que isso proporciona posicionamentos rápidos e sem estudar o assunto tratado. Não sei se vocês têm a mesma impressão de que eu, mas este trecho aí, né, deste texto, ele falou muita coisa e não falou nada. É um texto que circula em torno de assuntos do tipo notícia desnecessária, tema polêmico, aí a procura por assunto conflituoso gera um olhar polêmico, né? Aí a pergunta que não quer calar. Vou novamente botar o lápisinho aqui para vocês verem. A pergunta que não quer calar. Professor, aqui tem uma referência a uma área do conhecimento. Um tal de site divulga fake news. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer que eu coloco, como tá aí, tratado no site divulga fake news acarreta visualização precipitada. Sim. E que danado tem nesse site? Que importância tem esse site para esse tema? Qual é a relação do que ele disse com o que a gente está discutindo? Não deu em nada. E mesmo que a gente, abra aí o quadro, e mesmo que a gente, por exemplo, professor, mas tem a presença do site. Se tem um site, sai de repertório não legitimado e passa a ser legitimado. Ele passa a ser legitimado. Legitimado produtivo ou improdutivo? Se fosse para a gente avaliar aí. Ele só faz a referência ao site, bem despretensiosamente, né? E aí, evidentemente, que a nossa avaliação ia ser o quê? Repertório legitimado e improdutivo. Qual é a avaliação, professor? É a mesma do repertório não legitimado. Tá vendo? Que é a mesma também do repertório baseado nos textos motivadores. Então, mesmo que você quisesse mudar o nome da avaliação, a nota seria a mesma. Pode dividir a tela aí de novo, o que não tira em absolutamente nada, né, a dificuldade que este trecho manifestou de conseguir desenvolver uma discussão mais bem aprofundada, como vocês podem perceber, né? Então perceba aí como fica claro que um texto tem dificuldade de desenvolver o seu raciocínio a partir dessa opção, dessa estratégia que não é nem um pouco aconselhada, que é a do repertório não legitimado, tá bom? Mais um tema a ser discutido, mais um parágrafo, aliás, mudando agora o tema. A necessidade do combate à depressão na sociedade brasileira contemporânea. Bota aí só o material, por favor. Vamos lá, galera, dê uma lida aí. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder sair do Zoom. Pronto. Dê uma lida aí neste parágrafo. Vamos lá. Pode dividir a tela? Em primeiro lugar, a forma de lidar com essa doença muitas das vezes é errada, quando não se procura a pessoa certa. Frases muitas das vezes utilizadas como olhe para o lado positivo, siga em frente, saia dessa, ou até mesmo culpar a depressão daquela pessoa por sua condição, comparar a situação dessa pessoa a outra, isso tudo pode piorar mais ainda o estado daquela pessoa. Por isso, uma pessoa com depressão tem que procurar urgentemente um profissional nessa área, como um psiquiatra, que vai ajudar de maneira certa e passar os tratamentos corretos. Assim, não deixe que as pessoas estigmatizem o seu tratamento. Apenas siga o tratamento do psiquiátrica. Olha lá. Nós temos aí um texto que tem marcas muito fortes, né? Nós temos um texto aí que temos marcas muito fortes do que a gente chama de repertório pessoal. São marcas fortíssimas, né?
Primeiro, repetição exagerada de um termo só, como demonstração de insegurança do que está falando. Perceba a quantidade de vezes que aparece a palavra pessoa neste texto. Vocês estão percebendo aí, né? Ó. Veja só. Pessoa aparece aqui uma vez, aqui outra vez, aqui outra vez, aqui mais uma vez, outra de novo aqui, né? Aqui de novo. Então veja a quantidade de vezes que apareceu a palavra pessoa. Isso é uma demonstração intensa, pessoal, de insegurança, certo? Porque o psicológico de quem está escrevendo termina tendo problema, né? No que diz respeito à variação dos mecanismos coesivos. Beleza? Perfeito. Outra coisa, não sei se vocês perceberam aí, né? Olhe só o caráter panfletário que nós temos aí nessa discussão. Olha o caráter panfletário. Professor, o que é o caráter panfletário? É de quem está fazendo uma campanha, né? Não deixe que as pessoas estigmatizem o seu tratamento, apenas siga o tratamento do psiquiátrica, que seria, no caso aqui, o psiquiatra, né? Então, assim, parece que quem está escrevendo esse texto, né, está conversando com alguém diretamente. Conversando com quem está escrevendo, né? Não deixe que as pessoas façam isso com você. O nome disso, pessoal, é linguagem panfletária. Isso é algo assim penalizado com muita intensidade na redação do Enem, se vocês não sabem disso, né? É outro indício muito forte de repertório pessoal. Isso aqui não deve aparecer num texto, né? Aí veja que tudo isso que está sendo dito não é legitimado por nenhuma área do conhecimento pertinente à discussão. Que áreas, professor? Ora, se está se falando de depressão, não há nada mais justo que se pegar a área do conhecimento dos tratamentos psiquiátricos, a psicologia. Tem tanta coisa, literatura, inclusive, tanta obra literária, tanta obra psicológica que trata de depressão, né? Série, filme, novela. Os próprios especialistas, não faltam exemplos. Mas o que foi que esse texto resolveu fazer? Preste bem atenção. Esse texto resolveu colocar aqui, ó. Muitas das vezes, olha só, olha outro exemplo aqui. Ó, preste atenção aqui, vou mudar aqui a cor, vou colocar de preto. Ó, essas frases aqui, pessoal, Natália, você estava discutindo comigo, professor, e se eu desse um exemplo? Tá aí um exemplo, né? Olha só o exemplo, ó. Olhe para o lado positivo, siga em frente, saia dessa. Esses exemplos que este texto quis dizer que não era aconselhável, na verdade, também não são exemplos que são aconselháveis para dar de exemplo no texto. São exemplos subjetivos. Então, não serve de muita coisa não, certo? Vamos lá, Natália. Essa questão de falar de maneira certa, exatamente corretos, penaliza, né? Na verdade, é somente por uma questão de vagueza, Natália. Uma questão de vagueza, né? Fica vago, né? Que maneira certa, qual é o tratamento correto, né? A gente não tem que estar aqui escrevendo uma redação falando de tratamento correto de depressão. O tema é a necessidade do combate à depressão, né, na sociedade brasileira contemporânea. Então você precisa dizer que a depressão precisa ser combatida, né, e mostrar por que ela precisa. Acabou. Nada a mais do que isso, certo? Ninguém precisa indicar tratamento. O que é que um leigo como nós, o que é que leigos como os alunos, como os candidatos têm que fazer? Tem que escrever redação solicitando que o paciente depressivo tenha a cada vez a procura, mais o interesse de procurar profissionais qualificados, né? Procurar os centros de tratamento de referência, falar sobre o que está sentindo, né? Não é ficar dando pitaco de como tratar, não, certo? E nem muito menos tratar da maneira correta, que também, quem é que sabe disso? É só quem trabalha com a área, né? Muito bem. Meus amigos, tem alguma dúvida? Meus amigos, minhas amigas, tem alguma dúvida aí? Vou dando uma apagada aqui. O que é que me dizem? Tudo certo?
Perfeito. Vamos para frente. Próximo exemplo. Estão vendo aí? Ó? Tem bem pouquinho exemplo para a gente ilustrar o que a gente está discutindo. Inclusão de pessoas com deficiência visual no Brasil. É o tema. A falta de conhecimento de boa parte da população sobre como deve ser tratado o deficiente visual é uma das principais causas da má inclusão. Portanto, medidas como propagandas divulgadas pelas mídias televisivas e redes sociais, propostas por ministros e instituições de acolhimento, devem ser tomadas com a presença de deficientes. E isso não é uma conclusão. Isso não é uma proposta de intervenção que se localize em conclusão, que fique bem claro para todo mundo, certo? Isso é uma argumentação, é um parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, olha só. O parágrafo de desenvolvimento foi pautado em que, professor? Tem aqui a explicação, né, de que a falta de conhecimento da população sobre como deve ser tratado o deficiente visual é uma das principais causas da má inclusão. Ok. Portanto, medidas como propagandas divulgadas pelas mídias televisivas e redes sociais, proposta por ministros e instituições de acolhimento, deve ser tomada com a presença de deficientes. Tá, mas como é que isso vai acontecer, né? Em que medida isso dará certo? Qual é o outro exemplo de algum país, talvez, que tenha feito a mesma coisa, né? Então, assim, fica tudo muito vago, nenhuma referência, fala como se fosse apenas uma mera obrigação de fazer a proposta. Então, assim, é muito complicado isso, né? Natália, mas mesmo assim, ainda careceria de um pouco de detalhe. O próximo tema é quase o mesmo do anterior, né? O desafio do combate à depressão no Brasil. Primeiramente, deve-se deixar claro que a atual sociedade cobra muito dos jovens, sempre exigindo mais e mais. Bota só o material, por favor. Forçando a tirar notas boas, estudarem para determinado vestibular e sempre quererem os melhores, ser os melhores. Toda essa pressão pode ser demais para alguns jovens, podendo causar frustrações, culminando por vezes no desenvolvimento de problemas como a ansiedade e até a própria depressão, uma das doenças que mais afetam os jovens atualmente. Vamos perceber aqui as características linguísticas de como a gente percebe um texto de repertório não legitimado. Vamos lá. Olha só. Pode dividir a tela aí. Vê só. Deve-se deixar claro que a atual sociedade cobra muito dos jovens. Uma das principais características do repertório não legitimado. O que é isso aqui, galera? É a famosa vagueza. Certo? Sempre exigindo mais e mais. Outra característica, mais e mais. O que é isso, Diego? Isso aqui é a famosa coloquialidade. Beleza? Forçando a tirar notas boas. E estudarem para determinado vestibular e sempre quererem ser os melhores. Outra característica, reflexão particular. Isso aqui é a famosa filosofia própria. Isso aqui é a filosofia própria. Certo? Então é sua reflexão, de acordo com as suas ideologias, de acordo com as suas ideias, com a sua vida, tudo muito seu. Em nenhum momento, né, a gente vê aí preocupação com qualquer anúncio, qualquer referência mínima, distante que seja a alguma área do conhecimento. Podendo causar frustrações, culminando por vezes no desenvolvimento, desenvolvimento de problemas como a ansiedade, né? E até a própria depressão, uma das doenças que mais afetam os jovens atualmente.
Outra característica de texto com repertório não legitimado são afirmações categóricas sem comprovação. Beleza? Professor, o que é uma afirmação categórica? É uma afirmação que é feita com base em uma categoria. Quando você afirma algo categoricamente, daí esse advérbio, né? Significa dizer que você está dizendo aquilo porque você já viu aquilo em uma categoria. Ou seja, você viu aquilo em uma análise, você está falando algo que é dedutível muito fortemente, que você viu em uma pesquisa, que é algo estudado de modo amplo. Tudo isso é que se chama de afirmação categórica. Este texto faz uma afirmação categórica, mas não traz a comprovação. Não existem afirmações categóricas próprias, a não ser que você seja um grande e reconhecido filósofo, ou, sei lá, ideólogo, sociólogo, que tenha desenvolvido algum pensamento, alguma teoria, e aí queira, neste momento, né, elucidar. Mas, caso contrário, ninguém pode dizer ansiedade num texto. Você pode falar isso numa roda de conversa com seus amigos, fique à vontade. Uma das doenças que mais afetam os jovens atualmente. Tá. Se isso é um texto, lembre-se só de quando a gente estava analisando, lembre-se de quando a gente estava analisando, né, as características de uma dissertação argumentativa nos moldes do Enem. Quando a gente estava analisando essas características, a gente constatou o quê? A aula passada foi que a gente viu isso. A dissertação argumentativa nos moldes do Enem é um texto objetivo que segue o paradigma positivista de pesquisa para poder analisar. Então, se é um gênero que demanda de você esse distanciamento, esse tipo de prática aqui não pode acontecer. Certo? Porque você está justamente descumprindo com um dos critérios para o seu texto ser fechado na competência 2, que é a obediência àquela característica tipológica de uma dissertação argumentativa, sobretudo as dos moldes do Enem, que tem características bem próprias. Ok? Por isso, essa chatice toda da prova do Enem com afirmações, com redações, com textos com alto grau de subjetividade. Beleza? Alguém apresenta alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? O que é que me dizem? Tudo certo por aí, meu povo de Deus? Ok, graças a Deus. Continuemos. Bota só o material. Perceba que em todos os trechos acima apresentados, há uma apreciação genérica do tema, sem o devido aprofundamento e, sobretudo, sem a presença de área do conhecimento. Não há nem conceitos, nem definições, nem muito menos informações, citações, fatos acompanhados da referência a alguma área do conhecimento. Critério básico e divisor de águas para que a nota na competência 2 saia de um patamar de, no mínimo, 120 pontos, nível 3, para, no mínimo, 160 pontos, nível 4. Perfeito. Nosso próximo tipo de repertório é o repertório baseado nos textos motivadores. Tá bom? Competência 2, nota máxima, 120 pontos, nível 3. Então perceba, pode dividir a tela, perceba que o repertório baseado nos textos motivadores, né, ele vai ter a mesma avaliação do repertório não legitimado. Eu já havia conversado com vocês isso ainda há pouco, vou sinalizar de novo. Bota aqui no quadro. Ó, presta atenção nisso aqui. Vê. Repertório dos textos motivadores. Repertório não legitimado. Repertório legitimado e improdutivo, certo? Nós temos também o repertório não pertinente, que ele vai inclusive ter um pouco também de improdutividade, por que não, né? Estes três aqui, pessoal, eles possuem a mesma avaliação. Competência 2, 120 pontos. Certo? Lembrando sempre que essa avaliação
é para o texto inteiro. Aí você, professor, eu só consegui deduzir uma coisa disso aí. Qual foi? Que o repertório legitimado e produtivo é a única alternativa que nós temos para conseguir cumprir com o critério máximo da competência 2. Estou certo? Exatamente. É em busca dele que nós estamos. Ou vocês acham que Normando está aqui toda semana falando de atualidades, analisando algum trecho de obra literária, esse curso extra que vocês que estão aqui matriculados receberam, certo? Um curso que vai ser vendido depois, à parte, vocês por terem sido os nossos primeiros alunos, e por isso eu lhes agradeço, já vão receber o curso de graça, certo? Literalmente de graça. A gente não está cobrando nada por isso para vocês, basta que Normando possa voltar a sair de casa, né, para gravar. Segundo ele vai pegar o calendário de vacinação de João Pessoa, dia 25, há a previsão de João Pessoa começar a vacinar a faixa etária dele, e aí ele vai ser vacinado, depois com 21 dias, torna a segunda dose, e aí sim ele pode começar a gravar. Portanto, torçamos para que no máximo, na metade do mês de abril, Normando comece a gravar esse curso, e aí vocês vão ver a diferença de quem tem a formação de repertório sociocultural produtivo. É muito diferente, muito de verdade, certo? Se o curso da gente está o tempo todo insistindo nisso, não é de graça. Vocês devem ter visto os nossos vídeos divulgados, os nossos vídeos patrocinados, que nós insistimos muito nessa questão do combate ao analfabetismo funcional. Você usar um texto numa obra que você não leu, sobre o qual você não sabe tecer nenhuma análise, isso é demonstração de desonestidade intelectual e analfabetismo funcional. Podem me chamar de puritano, podem me chamar de radical, tô pouco me lixando, certo? Quando é para fazer coisa bem feita, de excelência, pode me chamar. Gambiarra, cópia, mutreta, maracutaia, eu tô fora, certo? Eu só falo sobre o que eu sei, e como eu sou professor, eu tenho a obrigação de ler muito e de estudar muito para poder falar sobre o que eu sei. Eu não posso aceitar que nenhum aluno meu ou nenhuma aluna minha, sobretudo do curso, que escolheu a nossa metodologia, seja contra esse tipo de trabalho. E aí vocês, professor, mas eu não tenho condições de comprar as obras todas, de ler as obras todas. É por isso que nós trabalhamos dentro do curso e estamos fazendo um curso à parte só para isso. Quer mais o quê? Só a gente fazer a prova para vocês. E aí não dá certo. Não pode, não tem como. Não fecha a conta, não. Tá bom? Beleza. Divida aí a tela novamente, por favor. Fechados? Olha só, preste atenção aqui nesse negócio aqui, para vocês entenderem. Repertório baseado nos textos motivadores. Competência 2, nota máxima, 120 pontos. Nível 3. De todos os repertórios socioculturais de que dispomos, este é o que mais suscita discussão quanto ao seu uso. Tudo isso porque há muitas opiniões sobre o assunto, mas há poucas explicações. Para que você aprenda de uma vez por todas como devem se usar os textos motivadores, inicialmente nós traçaremos uma discussão acerca de sua função. Depois, diremos o que o documento maior do Enem nos diz. E, a partir disso, faremos as nossas inferências. Os textos motivadores, presentes na coletânea, estão na prova com a função, como diz o próprio nome, de motivá-los a escrever a proposta. São esses textos que darão o direcionamento da proposta. Os textos motivadores são selecionados de acordo com o que os elaboradores da proposta estavam pensando ao confeccioná-la. Além disso, vejam o que diz a matriz de correção quanto aos possíveis usos dos textos motivadores. Então, olha só, pode abrir aqui a tela toda? Primeiramente, eu quero dizer a vocês que quase ninguém tem dimensão do que seja usar um texto motivador ou da real função que um texto motivador tem. Até hoje eu escuto as pessoas dizendo a mesma conversa e tudo isso ainda me impressiona. Eu não leio texto motivador. Eu prefiro não ver texto motivador porque vai dar vontade de copiar. Como é a história?
que tem a ver uma coisa com a outra? Quem foi que disse que texto motivador, você bate o olho nele e vai atrás de copiar? Não é isso, minha gente. É por causa dessa ignorância, no sentido mais restrito da palavra, falta de conhecimento, que a gente tem absurdos nos textos. E muitas vezes não são nem tão absurdos assim, porque passam às vezes despercebidos por muita gente, mas são falta de compreensão, são más compreensões acerca da proposta, quando o próprio texto motivador resolveria esse problema para vocês. Não faltam exemplos disso. Quando se diz aí no material que o texto motivador é o responsável pelo encaminhamento da proposta, isso está em negrito aí no nosso material, é o seguinte, de modo grosso e direto. Uma banca examinadora / elaboradora, ela pensa um estilo de prova. Certo? Ela pensa numa proposta de redação. A proposta entra-se num consenso, discute-se e a proposta é X. Aquela proposta, ela precisa ser elaborada de tal modo que os textos motivadores devem conduzir o candidato ou a candidata ao encaminhamento mais perfeito e mais ideal possível. Como é que isso acontece, professor? Pela seleção dos textos motivadores. Aí você, pronto, agora lascou. Então quer dizer que eles vão selecionar os textos motivadores e eu vou ter que adivinhar o que esses textos motivadores estão discutindo para poder escrever no meu texto. É isso? Se o curso aqui fosse de adivinhação, meu nome era Pai Diego. Não é assim, não. Eu não quero ensinar ninguém a adivinhar nada. É para isso que existe interpretação de texto. É para isso que existe compreensão textual. É para isso que existe interdiscursividade. É para isso que nós lemos. A gente lê que é para aprender mesmo. A gente lê para poder conseguir botar o cognitivo a funcionar e para entender as relações que os textos motivadores têm um com o outro, uns com os outros, como queira, e encaminhar a sua proposta. Em 2015, meus amigos, eu vou dar um exemplo muito pontual para vocês. Pegar só o apagador aqui. Em 2015, essa proposta não está aí. Aí eu começo a análise a partir de 2016. Mas em 2015, a nossa proposta ficou muito conhecida, foi uma das propostas mais conhecidas do Enem até hoje. A proposta de redação 2015, para quem não está lembrado, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema de 2015. De acordo com aquela nossa análise estrutural que nós fazemos dos conceitos fundamentais, a gente iria tirar daqui. Esse aqui, ó. De vermelho. Isso que está de vermelho aqui ponteado é o assunto. Certo? E isso que está aqui de roxo isso que está aqui de roxo é o tema. O que significa dizer, professor, que o assunto é violência contra a mulher e que o tema é a persistência na sociedade brasileira. Quando nós falamos somente o assunto, pessoal, a gente faz o quê? Tangencia o tema. Então, para que o pessoal que fez a prova de 2015 tangenciasse aquela prova, só bastaria, por exemplo, não ter lembrado disso aqui, ó, de falar da persistência. Aí você, professor, como é que a pessoa ia lembrar dessa persistência?
como danado um cristão que estava fazendo aquela prova ia conseguir atentar para essa abençoada dessa persistência da violência contra a mulher? Muito simples. Texto motivador número 1 era o texto da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é de 2006. No final do texto lá, tinha lá, né? Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília, Distrito Federal, tanto de tanto, 2006. No texto motivador número 4, o último texto motivador, no texto número 4, nós tínhamos um infográfico. Esse infográfico mostrava que a partir, olha só, a partir de 2006 até 2013, as denúncias de casos de violência contra a mulher cresceram 300%. As denúncias de casos de violência contra a mulher cresceram 300%. Aí você, professor, eu ainda não consegui entender o que o senhor está querendo dizer. Eu não consegui perceber aí o que o senhor está querendo conceber como alguma coisa relacionada à persistência. Galera, o que é uma coisa que persiste? É aquilo que, mesmo diante de um cenário que lhe pode ser desfavorável, continua. Olha o infográfico. Olha o recorte que o infográfico faz. De que ano é, ó. O recorte que o infográfico faz é a partir de quando? De 2006. A Lei Maria da Penha é de quando, meus amores? De 2006. O recorte que foi feito foi de 2006 a 2013. Qual é a dedução que nós conseguimos fazer? A partir da criação da Lei Maria da Penha, a lei que coíbe os maus tratos às mulheres, o número de casos aumentou 300%. Isso significa o quê, professor? Significa essa palavrinha que eu acabei de puxar uma seta para ela aqui agora. Isso significa o quê, minha gente? Significa persistência. Professor, peraí. Então quer dizer que a gente tem que deduzir a relação que existe entre os textos motivadores e a frase da proposta é exatamente isso. Dedução. Dedução, minha gente, é um nível de leitura básico. É nível 2 de leitura. O nível 1 é você conseguir identificar que isso aqui é a palavra lei. Lei Maria da Penha. Nível 1 de leitura. Agora, a relação entre a Lei Maria da Penha e o aumento de 2006 é nível 2. Vocês que aqui estão, certamente devem ter o ensino médio completo. Se tem o ensino médio completo e ainda manifestam dificuldade com a questão como essa aqui, então quer dizer que a minha fala acerca de problemas relacionados ao analfabetismo funcional até que não está tão distante, não. E não encarem isso como sendo uma crítica pessoal. Cresçam, viu? Evoluam. Isso não é uma crítica pessoal, é uma crítica nacional. Principalmente a essa política irresponsável de ensino, de produção de texto, como sendo um modelo pronto, acabado, de decoreba de meia dúzia de frases de repertório sociocultural que dá para você fazer 30 temas diferentes. Isso não existe. O que vocês precisam procurar é isso aqui. É como sair de uma análise de frase, tema de proposta, como eu ensinei vocês ainda há pouco,
Assunto, tema, tangência. Transformar a frase tema em tese. Ninguém aqui está decorando nada. Inclusive por falar nisso. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Qual é a tese possível a partir desse tema aí? Quem consegue dizer? A persistência da violência na sociedade brasileira. A gente transforma isso aí em tese como, pessoal? Hein? Vamos lá? Como é que a gente transforma isso em tese? Transforma primeiramente, faz o quê? Considera que é um problema. A persistência da violência na sociedade brasileira contemporânea é um problema. Depois que a gente considera que é um problema, essas frases aqui que tem problemática explícita, a gente pergunta o quê? Por quê? Estabelece os dois argumentos e está pronto o encaminhamento do texto. Então, é isso que a gente vai começar a estudar a partir de agora. É como a gente vai, não só isso também, né? Como nós conseguimos deduzir, ter um encaminhamento textual bom, aliás, perfeito, ideal, a partir da compreensão dos textos motivadores. Porque, volto a dizer, os textos motivadores são escolhidos pela banca examinadora e elaboradora da proposta de redação como sendo a representação de coletânea de textos que vão encaminhar, né, a discussão mais pontual e mais precisa sobre os textos, sobre a proposta, desculpa. Tá bom? Até então, alguma dúvida? Pode colocar só a tela, por favor, só o material. Olha só. Repertório a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Há textos que não configuram cópia, por apresentarem 7 linhas sem cópia dos textos motivadores, mas ainda assim apresentam muitos trechos copiados em relação ao conjunto textual produzido pelo participante. Esses casos deverão ser penalizados na competência 2, não podem ultrapassar o nível 2, 80 pontos. Galerinha, estamos nos referindo aí a este famoso caso aqui, ó. Aqui, ó. Esse primeiro tipo. Repertório a partir de muitos trechos de cópia dos textos motivadores. Já discutimos sobre ele, não cabe mais discussão. É um exemplo que com certeza vocês não vão adotar. Repertório baseado nos textos motivadores. Esse aí é o que mais nos interessa. Trata-se de repertório em que se utilizam apenas informações já disponibilizadas pelos textos motivadores. O participante pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, apenas trocando palavras e expressões, por exemplo, ou se apropriar melhor do que leu, mas ainda sem complementar com informações que extrapolem os textos motivadores, não podem ultrapassar o nível 3, 120 pontos. Pode dividir a tela aqui? Preste atenção. Olha a ressalva que é feita. O repertório baseado nos textos motivadores pode ser utilizado desde que não seja a fonte única de repertório. Quando se diz aí que extrapolem os textos motivadores, meus amigos, minhas amigas, isso significa dizer sair dos textos motivadores, certo? Não ficar somente naqueles textos motivadores, não pegar todo o repertório que você tem no seu texto, ele é oriundo dos textos motivadores. Isso não é interessante, tá? A nota é 120 na competência 2, do mesmo jeito que é se fosse repertório não legitimado. Já conversamos sobre isso. Diante do exposto, uma constatação já nos é possível. Usar os textos motivadores como base para a sua argumentação e fazer análise com as suas palavras, embora o texto esteja perfeitamente bem escrito do ponto de vista formal, não vai resultar em nota máxima na competência 2. Assim, a lição já foi aprendida. Não devo usar textos motivadores como repertório principal da minha argumentação. Para esse tipo de uso, vejamos o exemplo abaixo. Fui claro até o presente momento?
Tudo certo aí? Pronto. Perfeito. Bota só o material. O tema é o mesmo, aquele mesmo lá de cima, viu, minha gente? Os desafios do combate à depressão no Brasil. Deem uma lida aí, vá. Leia esse parágrafo aí pra gente comentar. Leiam pra vocês mesmos. Continuando, a depressão é uma doença que é uma das doenças que mais afetam os jovens, sendo a segunda maior causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos, segundo a OMS. A doença em si não é algo bastante complicado, porém a problemática de fato surge quando o indivíduo doente não busca ajuda, sem os tratamentos necessários. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, menos de 10% dos afetados pela depressão buscam o tratamento. Isso muitas vezes por medo e insegurança, pela falta de informação e até mesmo por acharem que é frescura. Entretanto, ao não buscar tratamentos, o indivíduo pode acabar piorando o estado da doença, podendo gerar uma depressão cada vez mais profunda e até levar a um suicídio. Pode dividir a tela aí, por favor? Olha só, presta atenção. Os exemplos que estão em negritos, certo? Aí deste parágrafo A, tudo que tiver em negrito neste parágrafo pertence ao texto motivador. Foram informações extraídas dos textos motivadores. Isso significa dizer que todo o parágrafo, todo o repertório disponível no parágrafo argumentativo deste texto veio de onde? Dos textos motivadores. Presta atenção. Olha o que está de azul aí. Isso que está marcado de azul. Essa pergunta é muito comum. Professor, mas espera aí. Além disso, eu vou marcar até outra parte aqui. Ó. Vou até pegar a canetinha e vou marcar outra parte. Vou marcar de marca-texto. Marca-texto azul vai ficar igual. Deixa eu ver se eu tenho coordenação motora para isso. Natália, depois tu me ensina como é que faz isso aí, viu? Eita, porra, se liga, negócio de tecnologia da porra, eu gosto demais disso aqui. Tá muito escuro. Esse marca-texto é muito acanaiado. O bicho não é Faber-Castell, não. Isso. Tá horrível. Deixa eu apagar isso. Que troço feio da porra. Não tá? Eu vou parar com esse pontinho. Tá feio demais. Tu é doido. Eu vou sublinhar de azul. Gosto de ver o material feio. Ó. Aê. Galera, presta atenção. Isso que tá de azul aí, a parte de a doença, e que vai até necessários. E isso que tá sublinhado de azul, que vai de isso até suicídio, isso é autoria. Isso aí é análise do próprio autor ou autora, com as suas palavras. Isso que tá de azul aí não é texto motivador. É análise, é relação argumentativa, é opinião. Aí você pergunta, professor, mas peraí. A pessoa pega o texto motivador, coloca o texto motivador na proposta, na argumentação, comenta e ainda recebe 120 na competência 2. É justo isso? Vou dizer a vocês por que é. Por uma questão muito objetiva. Quem avalia o uso do repertório sociocultural, meus amores, é a competência 2. A competência que nós estamos avaliando e estudando neste momento. Quem avalia a marca da autoria,
Quem avalia a estratégia argumentativa utilizada é a competência 3. Então você pode, sem problema, utilizar textos motivadores, sem problema, que eu digo sem contaminação cruzada de avaliação, né? Usar a competência 2 com nota 120, por exemplo, e tirar 200 na 3. Porque o seu comentário, ou seja, a sua análise sobre o repertório sociocultural, aliás, sobre o tema à luz do repertório sociocultural, ela foi perfeita. Mas o repertório que você usou está completamente voltado para os textos motivadores. Estão entendendo aí o que é um exemplo clássico de repertório dos textos motivadores? Aí neste parágrafo não tem nada de repertório, eu digo, que não pertença aos textos motivadores. Bastaria, sem maiores dificuldades, certo? Bastaria que houvesse qualquer repertório sociocultural, certo? Que não fosse dos textos motivadores para unir ao dos textos motivadores. Acabou. Só precisava disso. O parágrafo tinha escapado, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, tá? Muito bem. Os desafios do combate à depressão no Brasil. O tema é a mobilidade urbana brasileira, desafios e alternativas. Mesma coisa, viu? Mesmo exemplo de repertório dos textos motivadores. Vamos lá. Pode botar só o material. Em primeira análise, vale ressaltar que a falta de estrutura no transporte coletivo e em vias públicas levam a sociedade a optar por um carro próprio, o que torna a locomoção prática e rápida. Dessa forma, a título de exemplificação, o Brasil já tem um automóvel para cada 4,4 habitantes. São 45,4 milhões de veículos do tipo. Há 10 anos, a proporção era de 7,4 habitantes por carro. Segundo a AND, Associação Nacional dos Detrans. Porém, acaba desencadeando outro desafio, o crescimento da frota de veículos, gerando assim um maior número de engarrafamentos. A mesma coisa que foi comentada para o parágrafo anterior vale para este aqui. Pode dividir a tela? Olha só. O trecho que está em negrito pertence aos textos motivadores. É o único repertório do texto, portanto, repertório baseado nos textos motivadores. Ok? A análise que foi feita é particular, é uma análise própria, é uma autoria, não é cópia de nada. É marca de autoria, é argumentação, não importa, não vai mudar em nada a avaliação da competência 2. Vai mudar a da 3, evidentemente, né? A 3 é que vai ser contada tranquilamente. Agora a da 2 não vai. Tá bom? Então tá aí o comentáriozinho. Perceba que em negrito foram usados dois dados. Ambos dos textos motivadores. Mais importante do que saber que são dos textos motivadores é ver como foram usados. Ambos os dados são o repertório principal. Gravem isso aí, certo? Prestem atenção nessa expressão aqui que eu vou usar muito nas nossas discussões. Ó, são o repertório principal que sustentam a argumentação no parágrafo. Não importa se a análise dos textos motivadores que você faz é bem feita. Sua avaliação na competência 2 não deverá passar dos 120 pontos. É esse uso que a matriz de correção do Enem chama de repertório baseado nos textos motivadores. Assim, para que se evitem esses usos muito comuns, e em alguns casos até muito bem feitos, porém prejudiciais, nós preparamos os exemplos de realmente como usar eficientemente textos motivadores. Acompanhem as análises abaixo. Então, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Agora, pessoal, para vocês não acharem inicialmente, porque eu não tinha comentado ainda, né? Para vocês não acharem que a gente vai apenas dizer que os textos motivadores podem ser deduzidos, deverão ser apenas deduzidos, isso não procede. Só uma pergunta aqui.
Ana Beatriz, mas o modo que a parte em negrito está sendo usada, tá certo? Não. A parte em negrito foi, eu não sei eu não sei o que você chama de modo, né? Mas só o fato dele ter usado, né, a fonte dos textos motivadores está equivocado, está errado. Agora, se você quis me perguntar o seguinte, professor, caso esse repertório em negrito não fosse dos textos motivadores, essa análise que foi feita sobre eles estaria correta? Se a pergunta deveria ter sido essa, sim. A resposta é sim. Realmente a análise ficou correta, o comentário sobre o repertório ficou correto, certo? Exatamente. Esse tipo de. Então é isso mesmo que eu estou falando, né? Se não fosse dos textos motivadores, estaria perfeito. Não tem problema nenhum, certo? Houve a relação, houve a ponderação, houve a análise e assim por diante. Ok? Beleza, querida? Valeu a pergunta. Como eu havia dito, vocês não devem, né? Vocês não devem entender que que o uso do repertório dos textos motivadores deve ser essencialmente por essa dedução que eu acabei de falar aqui no quadro, né? Ah, professor, então eu só vou poder usar texto motivador se for a partir dessas deduções, pelo que eu estou percebendo. Não, não é assim que funciona, certo? Você vai ter como usar literalmente os textos motivadores no seu texto. Agora, não é de todo jeito. Não é do jeito que você quer, né? Não é do jeito que você bem entende. Não é assim que funciona, tá bom? Mas tem como. Você tem como usar, você tem como pegar o texto motivador que está na coletânea e colocar no seu texto. Entretanto, você não deve fazer isso dessa maneira que aí está. Como, professor? Tá aí, eu acabei de sublinhar ali em cima, repertório principal, como sendo o principal ou até o único repertório disponível no seu desenvolvimento, tá bom? E às vezes até no texto. Vamos lá. De antemão, você deve ficar ciente que há sim como usar os textos motivadores na sua redação sem que haja algum prejuízo à nota. Esses usos são: primeiro tipo, uso dos textos motivadores para contextualização na introdução. A aula passada, que vocês me disseram, me prometeram que tinham assistido, e eu espero que tenham assistido realmente, porque senão tem muita coisa aqui que não está fazendo nenhum sentido. A aula passada, nós discutimos tipos de introdução, certo? Por falar nisso, vocês nem comentaram se gostaram daquele tipo de introdução, se já tinham visto aquilo. Minha gente, eu sinto muita falta disso de vocês, viu? Eu sinto falta demais de vocês comentarem as coisas comigo. Sinceramente. Um dos tipos, o último tipo de introdução que eu trouxe para vocês foi a introdução a partir dos textos motivadores. Certo? E aí mostrei como era que faria. E agora nós iremos aprofundar aquele uso. Tá? Uso dos textos motivadores para contextualização na introdução. Esse tipo de usos é possível, esse tipo de uso possível, é muito requisitado, bota só o material, por favor, por aqueles candidatos que gostam de mobilizar algum repertório sociocultural na introdução, para que ela não fique vaga e padronizada, como algumas costumam ser. Nesse sentido, o uso da coletânea da prova é recomendável para a contextualização que antecede a tese. Assim, seu texto nem ficará completamente desprovido de repertório, nem usará como base os exemplos, algo como base do desenvolvimento, algo que pertença aos textos motivadores. Então você pode, sem problema, utilizar a repertório dos textos motivadores na introdução. O texto fica mais robusto e mais interessante e não é contabilizado. Abra aqui só para mim, por favor. Só para vocês entenderem melhor por que isso acontece. Professor, mas por que isso pode acontecer Por que isso pode acontecer na introdução, mas não pode no desenvolvimento? Por uma questão muito simples. O foco da análise da correção dos textos motivadores, pessoal, está onde? No desenvolvimento. Certo?
Então, como está no desenvolvimento, o que é que a gente faz? A gente resguarda a introdução, que tem um olhar mais distante da avaliação, a gente resguarda esse uso aos textos motivadores. Pode pegar literalmente o texto motivador para poder contextualizar, sem estresse. Agora, a gente evita isso no desenvolvimento. Por quê? Primeiramente, para a gente não se acomodar e correr o risco de pegar o texto motivador e torná-lo o único repertório sociocultural disponível. Lembrando sempre, né, que isso é o problema. Mas mesmo assim, ainda há como usar texto motivador no desenvolvimento. A gente vai ver também, tá? Pode botar somente o material. Exemplos, vamos lá. Primeiro exemplo. Muito embora Edgar Morin defina o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, essa existência e essa restituição não ocorrem na prática com a difícil relação entre o cinema brasileiro e sua população de telespectadores. Essa falta de correspondência entre a função do cinema e o seu público no Brasil demonstra uma intensa falta de democratização do seu acesso. Diante disso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é necessária, tanto pelo cumprimento de um direito constitucional, quanto pela efetivação da cidadania plena brasileira. Pode dividir a tela. Olha a análise que segue logo em seguida. Esse parágrafo introdutório lança mão inicialmente de uma ideia exposta no texto 2 da coletânea da prova 2019. Essa prova 2019 aí, para quem não está lembrado ou lembrada, foi do famoso tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que está de azul aí, no parágrafo que eu acabei de ler, está no texto motivador 2 da coletânea, que será avaliada logo mais abaixo. Perceba que a relação feita foi a de comparação por oposição. Morin conceitua o cinema como sendo de uma maneira. Mas, vejam mais em negrito, esse conceito não se fundamenta no Brasil. Dada a falta de democratização do acesso ao cinema, é importante destacar o percurso ideal para ser feito em uma introdução. A contextualização precisa manter alguma relação com a tese. Contextualização não existe para preencher espaço na introdução, mas para servir de base para a ideia defendida, que é a tese. Novamente, constate que a contextualização cria um cenário ideal para, em seguida, ser quebrado com a tese, que possui dois argumentos, os quais, posteriormente, serão desenvolvidos nos parágrafos argumentativos. Não adianta pegar texto motivador e não saber o que fazer com ele. Este parágrafo aí ele é exemplar nesse sentido. Por que ele é exemplar? Porque ele pegou um texto motivador com uma teoria, com uma frase de Morin. Certo? Ele pega um texto motivador com a frase de Morin, de Edgar Morin. E aí, o que é que Morin faz? Ele vai desenvolver, ele diz que o cinema é uma coisa. E essa coisa que ele diz é positiva. Ele diz que o cinema é uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Isso é uma coisa boa. A máquina que registra a existência é uma coisa profunda. Né? Muito bem. Mas na realidade, mais essa existência, veja que a relação é de concessão. Muito embora Edgar Morin diga isso, essa existência e essa restituição não ocorrem na prática. Minha gente, isso aí é a sacada de vocês. É neste momento que vocês dizem, olha, eu sei o que eu estou fazendo com a porra do texto motivador. Eu não sou um reprodutor de ideia. Eu não estou pegando o texto porque eu não tenho outra opção. Eu estou escolhendo a estratégia de usar o texto motivador. E isso está muito claro na habilidade com que isso acontece neste parágrafo. Porque você pega o candidato ou a candidata, teve a noção, o famoso tino, né? Teve o tino de ver que um dos textos motivadores mantinha uma relação muito interessante com o tema, que era a de concessão. Ora,
A pessoa percebeu naquele momento, e é isso que eu falo de nível de leitura. Bateu o olho no texto motivador, já se ligou. Edgar Morin cria uma teoria acerca do cinema. Ele revela uma concepção de cinema que na prática não se materializa. Na realidade contemporânea brasileira, isso não acontece. E como é, professor, que eu sei que na realidade contemporânea brasileira não acontece? Meu filho, pela sua vivência de mundo, pelo seu conhecimento de mundo. Você viveu até agora vendo as cores do mundo para quê? Para usar agora. É por isso que você lê. É por isso que você estuda. Para você conseguir manter relações argumentativas. A partir do momento, meus queridos que me assistem agora, que vocês conseguem pegar um texto motivador, que a priori não é nada de outro mundo, está lá, entre aspas, figurando a sua função, e você extrai dele essa ideia de concessão e joga isso na introdução, meu patrão, seu texto tem um cartão de visita do cacete. Certo? É diferente de verdade. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Podemos? Ok, muito obrigado. Uso dos textos motivadores para exemplificação no fim da argumentação. Só o material, por favor. Esse outro uso também é muito viável. Dentre as estratégias argumentativas que são mais comuns na redação do Enem e em dissertações de um modo geral, há a estratégia complementar da exemplificação, que reside em dar um ou mais exemplos para materializar a situação problema que está sendo discutido naquele parágrafo argumentativo. Essa exemplificação pode ser feita de várias maneiras, desde a mais recomendada, que é a de um exemplo de relevância e de conhecimento, no mínimo regional, até exemplos banais, genéricos, sem muito detalhamento, passando inclusive também pelo uso dos textos motivadores. Então, ao se deparar com algum texto motivador da proposta, faça-se a seguinte pergunta: isso é exemplo de quê? Tá aí a primeira dica para vocês, pode dividir a tela. Quando vocês estiverem lendo os textos motivadores da nossa proposta da semana, inclusive para quem não escreveu ainda, o prazo acho que é até amanhã, né? Para quem não escreveu ainda a proposta, já pode fazer o teste agora, nesta proposta última que eu coloquei para vocês. Certo? Leia os textos motivadores e se tiver principalmente dados, né? Se tiver algumas falas de autoridades, faça-se a seguinte pergunta: isso aqui é um exemplo de quê? Que exemplo eu tenho para dar a partir disso que está aqui na minha frente, de graça? Aí presta bem atenção. Vamos ao exemplo. Caso você consiga a resposta imediatamente, aproveite e já construa o seu raciocínio para desenvolver o parágrafo argumentativo e encerrá-lo com um bom exemplo dos textos motivadores. Só o material, por favor. Olha só, o tema é o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Já está atualizadíssimo aí, para não falar que o material não está atualizado, é mais atualizado do que isso, impossível, né? Já tem um exemplo aqui de um parágrafo que poderia ser construído no tema deste ano. No caso, que foi veiculado deste ano, mas o tema foi do ano passado. Diante disso, primeiramente, é válido ressaltar que o receio de pedir ajuda para tratar as doenças mentais é uma mola propulsora para a perpetuação e para o aumento desses problemas. Assim, de acordo com o site Vitude, pedir ajuda para doenças físicas é sinônimo de coragem, já para doenças psicológicas é vergonhoso. A partir dessa constatação, verifica-se que esse tipo de comportamento é extremamente nocivo a quem passa por tais patologias, porque o paciente se priva do diálogo por causa da vergonha e esconde algumas doenças que podem comprometer seriamente seu convívio social e suas atividades laborais, levando-o a um estado de prostração elevado e, quem sabe, até o suicídio. Diante disso, exemplificando tal realidade, dados da OMS de 2017 apontam que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Portanto,
pode-se inferir que um dos principais motivos pelos quais essa doença se torna tão violenta nesse aspecto é a falta de procura por tratamento. Olha mais aí, pode dividir a tela. A defesa desse parágrafo é a de que não pedir ajuda para tais problemas contribui para o seu agravamento. Preste atenção com isso aqui que a gente vai encerrar a aula agora. A defesa do parágrafo é: não pedir ajuda contribui para o agravamento da depressão. A partir daí, na coletânea dos textos motivadores da Proposta 2020, há um texto muito chamativo quanto à presença de dados estatísticos, o 3. A maioria dos dados revelados pela OMS diz respeito à depressão, uma das doenças psíquicas que temos. A mais famosa e mais perigosa, sem dúvida. Após perguntar, esses dados são exemplo de quê? Esses dados são exemplos de quê? Constatou-se que, letra A, se a procura por ajuda agrava os casos das doenças. E, B, se a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, logo, letra C, uma das possibilidades de a depressão estar em estágio tão avançado é justamente a não procura pela ajuda. Essa inferência é possível. Somente os textos motivadores podem permitir que ela ocorra. Ah, e claro, nunca é tarde para lembrar que o trecho sublinhado é o repertório legitimado e produtivo central do parágrafo. Essa função não pode recair sobre texto da coletânea. Meus amigos, vocês entenderam o que foi feito aqui neste parágrafo? Me diga aí, por favor. O que está sublinhado é o repertório principal. Não está nos textos motivadores. Certo? Ele veio para legitimar a defesa que foi feita anteriormente de que a falta de procura por tratamento agrava os casos de depressão, que é uma das doenças psíquicas. Como exemplo disso, texto motivador número 3. O que ele diz aí? A OMS aponta que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Agora perceba que tudo isso está dentro de uma relação lógica muito forte. Veja que até a dedução, o silogismo aristotélico deu para fazer, a partir das relações argumentativas mantidas entre os textos motivadores, meu amigo. Não tem como um texto ficar mais perfeito do que isso, não. A pessoa se pauta, a própria prova do Enem é quem dá a prova a vocês. Será que vocês um dia já ouviram alguém dizer que você pode pegar o texto motivador e fazer dele a sua prova? O que eu ouço falar não é isso. Ah, eu não leio o texto motivador porque é proibido, porque não dá, porque não deve. Porra nenhuma, rapaz. Isso não existe, não. É porque, agora eu faço como Drummond, nós vivemos de medo. As pessoas adoram educar pelo medo. Todo mundo, para vender, que é muito vendável, né? O medo é muito vendável. Olha, cuidado, então você não passa. Cuidado, não faz. Tudo é ameaça. Mentira. O texto motivador pode ser utilizado tranquilamente, agora com responsabilidade e com inteligência, mantendo as relações argumentativas devidas e com muita clareza. A gente vai fazer ainda um espetáculo, né, de aulas aqui acerca de argumentação. Eu me deleito, eu fico eufórico, né? Só isso mesmo para me fazer esquecer por um tempo a situação em que a gente se encontra. Tá bom? Por mim eu continuaria, galera, a nossa aula de agora, mas infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Como eu disse a vocês, o shopping já está para fechar aqui e aí a gente pode correr o risco de ficar trancado aqui dentro, não ir embora mais, não. Certo? Já estamos aí à beira do fechamento. Beleza? Pode botar a tela completa aí, por favor? Quero agradecer a todos vocês pela presença na aula de hoje, para quem estiver aqui assistindo de modo ao vivo, né? E também quero saudar a todos os que chegarem depois e tiverem assistindo essa aula na modalidade gravada. Tenham todos a minha gratidão, o meu abraço e que Deus nos abençoe. Tá bom? Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana e em breve a gente coloca lá no grupo a proposta da semana e me deem, por favor, retorno sobre o que vocês estão vendo, achando, lendo. Eu preciso disso urgentemente. Tá bem? Boa noite a todo mundo
Até mais, se Deus quiser.